Oi, meu irmão, oi, minha irmã. Todo cristão conhece aquela passagem da Bíblia que diz que Deus é o mesmo hoje, ontem e eternamente, e que nele não há sombra de variações. Deus não muda. Quem muda somos nós, cristãos. O que Deus era na eternidade, ele vai ser na eternidade. A Bíblia diz que nele não há sombra de variações. Se Deus não muda, tudo que ele planejou, tudo que ele disse, tem que estar valendo. Até o dia de hoje vai valer para sempre. E aqui, na passagem de Marcos, capítulo 10, versículos de 2 até o 9, o Senhor nos diz assim: E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando-o: É lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo, disse-lhes: Que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo, disse-lhes: Pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, aqui a passagem diz: Portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. E em cada, tornando os discípulos a interrogar acerca disso mesmo, e ele lhes disse: Qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera com ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera com ele. Nós estamos vivendo dias, irmãos, em que o homem quer que a Bíblia se adeque àquilo que ele pensa, àquilo que ele crê, àquilo que ele deseja. Ele não quer se adequar à palavra de Deus. Mas Deus nunca vai mudar para nos agradar. A casa é dele, o céu é a casa dele. E se nós quisermos entrar na casa dele, nós temos que ter regras. Nós temos que seguir as regras dele na tua casa. Tem pessoas que quando você vai entrar na casa de uma pessoa, ela faz questão que você tire o sapato, para não sujar o tapete, não sujar o chão. Então, uma regra da pessoa, você tem que cumprir aquela regra. Tem pessoas que não se importam, então você pode entrar de sapato. Mas você tem de cumprir a regra da casa da pessoa. Se eu vou na tua casa, eu tenho que estar dentro dos limites das regras que você impôs. Senão, é uma invasão, não é? Eu tenho que obedecer as tuas regras. E para você entrar na casa de Deus, você tem que cumprir regras. E aqui nós acabamos de dizer que Deus nos criou macho e fêmea, e assim deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E aquilo que Deus uniu, não separe o homem. E se a mulher se separar e casar com outro, ou vice-versa, os dois cometem adultério. Mas hoje nós estamos vendo na igreja pessoas defendendo o divórcio, defendendo a separação. O apóstolo Paulo foi bem claro: o divórcio diante de Deus ele só é permitido em caso de traição, de infidelidade. Se a pessoa, por isso existia no tempo antigo, existia o namoro, o noivado e o casamento. Hoje as pessoas conhecem a pessoa, com pouco tempo já estão se juntando. Às vezes nem conhece a pessoa, conhece pela internet. Leva para dentro de casa e as tragédias estão aí. Todo dia a gente vê nos jornais coisas horríveis acontecendo. Porque não há aquela profundidade, aquele conhecimento, não há aquele relacionamento de amadurecimento, de conhecimento. Então as pessoas estão casando hoje e separando amanhã. Virou moda hoje em dia certos artistas que querem estar na mídia, eles têm 2, 3, 4, 5, 10 casamentos, que é para poder chamar a atenção para si. Mas Deus foi bem claro: aquilo que Deus uniu, não o separe o homem. E diz aqui no texto final: se a mulher separar do seu marido e casar com outro, ela comete adultério. Aí eu pergunto: Deus mudou ou nós mudamos? É correto um servo de Deus se separar e casar novamente? A Bíblia diz que não. Se você se separa, se o casamento não deu certo, houve uma coisa ruim, o apóstolo Paulo diz que fique solteiro,
que fique solteiro. Quer dizer, o cara é um cara violento, um cara que chega e espanca a mulher, um cara abusador. É claro que a mulher não vai ficar com um cara desse, correndo risco da sua vida, da vida dos seus filhos. Então ela tem respaldo para sair fora, para preservar a sua vida, mas que ela fique nas condições dela, até que Deus resolva a solução. Deus tem infinitas maneiras de resolver a solução que nós não temos, mas ela fica na posição do Senhor, como eram aquelas antigas e santas mulheres, tipo Sara, Ana, as mulheres do passado. Mas hoje em dia as mulheres querem fazer a sua própria vida, sem pedir a direção de Deus. Nós estamos vendo muitas coisas estranhas acontecendo no dia de hoje. Os homens de hoje não são mais como os homens do passado. Os homens de hoje querem que Deus se enquadre à sua vontade. Não é assim, eu repito. A casa é dele, as regras são dele. Para você entrar na casa de Deus, você tem que ter regras, regras impostas por ele. Você tem que ser obediente, você tem que ser santo, você tem que ser humilde, porque a Bíblia diz em Apocalipse que no céu não entrará imundícia, não entrará devassos, prostitutos, feiticeiros, idólatras, mentirosos, sodomitas, avarentos, usuras, pessoas que praticam essas coisas. A Bíblia diz que não tem parte no reino de Deus. O povo de Deus, a Bíblia diz que é uma nação santa, um povo eleito. Se você é uma nação santa, você tem a marca e o Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo de Deus na tua vida. Então você tem que viver de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para você. Você não pode ter vontade própria, você não pode fazer aquilo que você quer. Você não se pertence, você tem um dono, e esse dono chama-se Jesus Cristo, que, repito, estabeleceu regras para aquele que quiser servir. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa é o seu coração, a sua vida, cearei com ele e ele comigo. É um convite, ele bate na porta e pergunta se pode entrar. Se você disser que não, ele vai te respeitar, a vida é tua, tu vai viver da forma que você quiser. Mas depois que você sair desse mundo, você vai ter que prestar contas, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Sem Jesus, você não vai entrar no céu. Não é suas boas obras, não é suas ofertas, não é seu dízimo, suas esmolas, é você não roubar, não matar, nada disso leva você no céu. O que leva você ao céu, você reconhecer o sacrifício do Calvário, deixar que esse sacrifício transforme, impacte a tua vida, confessar Jesus Cristo diante dos homens, dizer que você pertence a Ele, não se envergonhar dele, porque Ele diz que todo aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está no céu, e assumir que você é um cidadão dos céus, pela fé. A palavra de Deus diz: porque pela graça sois salvo por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, se você tem fé, você é salvo por isso. Mas quando você tem fé, essa fé transforma o teu modo de viver, as tuas atitudes, os teus pensamentos, o teu comportamento, a sua índole. Ela é aperfeiçoada pelo Espírito Santo. É aquilo que eu já disse no vídeo passado. Se você tem fé que um armário que você tem lá na tua gaveta, um remédio que você tem lá na gaveta do seu armário, ele vai curar aquela dor de dente que você está sentindo. Você sabe que vai curar, você crê nisso. Mas se você não for lá na gaveta buscar o remédio e tomar o remédio, não adianta você crer. A dor de dente vai persistir até que você tome o remédio. Não adianta você crer apenas em Jesus. Porque a Bíblia diz que as obras sem fé, a fé sem as obras é morta. Ninguém acredita mais em Deus do que o diabo. Ele já foi um anjo de luz. Ele morou no céu. Ele sabe coisa que nós não sabemos. Ele tem mais conhecimento de Deus do que nós. E nós sabemos o destino dele. É o lago de fogo. Não basta ter fé, saber, acreditar. Tem que deixar que essa fé impacte e transforme a sua vida. Por quê? A fé sem as obras é morta. Eu não faço obras para ser salvo. Eu sou salvo. Eu faço obras porque eu sou salvo. Entendeu? Pela gratidão, pelo amor a Deus. Eu não dou o dízimo para ser salvo. Eu dou o dízimo porque Deus me abençoa com o meu salário todo mês. Eu não ajudo um irmão para que Deus me leve para o céu. Eu ajudo um irmão porque Deus colocou no meu coração amor por aquele irmão. Se você é filho de Deus, você faz boas obras. E essas tuas obras juntam para a tua recompensa lá no céu, para o teu galardão, não para a tua salvação. Você é salvo pela fé. Mas se essa fé que você tem
não transformou a tua vida, você está se enganando. Porque um cristão, ele tem que ser exemplo no modo de vestir, no modo de falar, na conduta diária, no viver, no bom testemunho diante de Deus e diante dos vizinhos, diante dos homens. Não adianta você ser cristão na igreja e em casa ser um escândalo para os teus vizinhos. Então, meu irmão, pense bem, minha irmã também, que é solteiro. Pense bem quando você for arranjar uma pessoa para se casar. Conheça aquela pessoa, não conheça hoje, cabe amanhã. Tenha um relacionamento, tenha um relacionamento de amizade, de convívio, de conhecimento, de profundidade. E depois que você tiver certeza daquilo, aí você faça o seu casamento e se junta com aquela pessoa. Porque às vezes, mesmo convivendo muito tempo com a pessoa, você não conhece a pessoa, não sabe quem a pessoa é, quanto mais você conhecendo hoje, casando amanhã. Porque o casamento, aos olhos de Deus, é para sempre. Deus não está nesse negócio do divórcio, como o texto que você leu aqui, você acabou de ler aqui. A Bíblia fala que se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, comete adultério. E nós estamos vendo na igreja muita gente fazendo isso. Quem mudou? Foi Deus que mudou? Será que diante de Deus, quando chegarmos naquele dia, Ele vai dizer para a gente: vinde bendito de meu Pai e possuir o reino que você está preparado desde a fundação do mundo? Ou Ele vai nos dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno? Aí você vai dizer: mas Senhor, então eu me preguei, eu cantei louvores, eu fiz evangelismo, eu dei esmola, eu dei o dízimo, eu fiz tanta coisa. E Jesus vai olhar para você e vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque ou você se enquadra naquilo que ele estabeleceu como regra, ou você está fora. Ou você é quente, ou você é frio. Porque se você for morno, ele vai vomitar você da boca dele. Você tem que entender que a palavra de Deus, ela nunca vai se adequar à tua vontade. É você que tem que se adequar à vontade de Deus. Em todas as áreas, em todas as coisas. Tem muita coisa que está acontecendo na igreja que no meu tempo de conversão isso não existia. Estou vendo igrejas fazendo, em época de carnaval, fazendo escola de samba dentro da igreja. Gente, Deus é santo. A Bíblia diz que tem os serafins que ficam no céu dia e noite, não tem descanso, dia e noite, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Porque Deus é absolutamente santo. Quando o apóstolo Paulo disse: fiz-me de fraco com os fracos para ganhar os fracos, ele não quer dizer que ele passou a viver como os fracos. Eu não posso me drogar para ganhar um drogado. Eu não posso me prostituir para ganhar uma prostituta. Eu não posso assaltar para ganhar um assaltante. Fiz-me de fraco com os fracos, quer dizer, não julgar aquela pessoa, não condenar aquela pessoa, tentar compreender aquela pessoa e levar uma mensagem de paz, de arrependimento, de perdão. Meu irmão, eu te entendo, mas o que você está fazendo é errado. Se você morrer nesse caminho, você não vai entrar no céu. Jesus tem um outro plano para você, coisas bem melhores. Você precisa reconhecer o teu erro, o teu pecado, entregar a tua vida na mão do Senhor, porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E se você pratica coisas que Deus não aprova, você não é de Deus. O Filho de Deus, ele tem a imagem e semelhança de Deus, ele se parece com Deus, ele ama aquilo que Deus ama, ele abomina aquilo que Deus abomina. É isso que é se fazer de fraco com os fracos. É você entender a pessoa, não julgar, não criticar: você está errado, você vai para o inferno. Não é isso. É falar com amor, é compreender a pessoa, é descer espiritualmente até o nível da pessoa com amor, sem sair da tua posição de servo, de santo e de salvo. É ir lá e conversar com a pessoa. Tem esperança para você. Não importa o que você fez, o tamanho do teu pecado, o que você está fazendo, Deus abomina. Mas se você se arrepender agora, entregar a tua vida nas mãos de Deus, Jesus Cristo, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não importa o tamanho do teu pecado, não há pecado que o sangue de Jesus não tenha poder de perdoar. Mas você tem que se arrepender. Se arrepender é deixar de praticar o que você praticava e dar uma meia volta. Às vezes nem sempre é fácil. A carne vai tentar, as tentações virão, as emoções e os desejos virão. A Bíblia diz que é uma luta do novo homem contra o velho homem. Mas a Bíblia diz que nunca nos virá tentação que esteja acima da nossa capacidade de resistir, e com a tentação Deus enviará o escape. Então, irmão, você pode vir do jeito que você quiser, do jeito que você estiver, no pecado, na imundícia que você estiver. Mas você não pode permanecer assim.
Jesus transforma a tua vida, porque se o sacrifício do Calvário não impactar e não mudou a tua vida, se você permanece a mesma pessoa que era antes de conhecer Jesus, dentro da igreja uma coisa, fora da igreja outra, você está perdendo o teu tempo e naquele dia, lá no trono branco, você não vai nem participar das bodas dos cordeiros, você vai direto para o trono branco e ele vai dizer para você: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Aí você vai dizer: mas Senhor, eu sou o Jorge, eu sou o João, eu sou o Paulo, a Maria, o José, eu estava na igreja todo domingo. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, porque você quis que a Bíblia se enquadrasse à tua vontade e não você se enquadrar na vontade da palavra de Deus. Evangelho é renúncia, é dizer não à carne e dizer sim a Jesus, é brigar todos os dias contra os seus desejos, é saber que você tem algo maior que os teus prazeres carnais esperando por você. É viver dando um testemunho de homem de Deus. Não é ser crente na igreja e lá fora viver como muita gente do mundo não vive. É fazer a diferença, porque Jesus está voltando para buscar alguém que neste mundo fez a diferença. Irmãos, leia a Bíblia, veja o que a Bíblia diz e veja se você está se enquadrando no que ela diz ou se você quer que ela se enquadre no teu modo de viver, porque Deus não vai fazer isso. Ele é soberano, a casa dele é dele, tem regras. Você vai entrar lá se você seguir as regras. Não é pelos teus esforços, não é pelas tuas obras, não é por nada que você fez, é pelo que Jesus fez. Não importa, repito, o tamanho do teu pecado que você está fazendo até este momento. Se você se arrepender, entregar a tua vida na mão de Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, diz a palavra de Deus. A Bíblia diz, João diz: filhinho, não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado diante de Deus. Uma coisa é você pecar, cair, chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu pequei, naquela minha fraqueza eu caí, me perdoa, Senhor. Outra coisa é você planejar hoje o pecado que você vai cometer amanhã. O servo de Deus não faz isso, tá bom? Então, preste atenção na forma como você está vivendo e vê se você está se enquadrando na Bíblia ou se você quer que a Bíblia se enquadre em você. Porque se você está querendo que a Bíblia se enquadre em você, você vai ter uma surpresa muito grande. Tá bom, meu amigo? Jesus está voltando e vai buscar apenas um povo que nesse mundo fez a diferença. E se você morrer antes que ele volte, para você ele voltou. Onde você vai passar a tua eternidade? Qual é o teu compromisso com Deus? Porque Deus é criador de todas as coisas. A Bíblia diz: veio para o que eram seus e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos somos criaturas, mas filhos de Deus é aquele que reconhece o sacrifício do Calvário e deixa esse sacrifício impactar e transformar a sua vida. Você é filho ou você é criatura apenas? Se você é filho, viva de acordo com as regras. Se enquadre no que a Bíblia diz e não tente enquadrar a Bíblia na tua vontade, porque não vai dar certo. Tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que você reflita, que a vida da gente é uma brevidade. Daqui a pouco ela passa. E você? O que vai ser da tua alma? Crente não entra no céu. Quem entra no céu é remido, é lavado e transformado pelo sangue de Jesus. Você é crente ou você é remido?